Boa noite, pessoal. Aguardando aí a chegada de todo mundo mais uma vez. Dá aquele tempinho básico. Quem já chegou, seja bem-vindo, bem-vinda. Vão me confirmando aí se vocês estão me visualizando bem, me ouvindo bem. Para variar, eu continuo meio iluminado aqui. Só me deem uma confirmada aí. Valeu, Kátia. Vou dar aqueles minutinhos básicos para esperar todo mundo chegar antes de começar. Boa noite, Ana. Valeu, Fê. Obrigado, Registro Literário. Patilena, boa noite. Marcos, bem-vindo. Muito bom ter todo mundo de novo por aqui. Boa noite, Marinês. Boa noite, Silene. Hoje, vocês, como podem ver, não estou de agasalho. A primeira live que eu vou fazer que eu não estou agasalhado. Pequeno momento de calor neste momento. Boa noite, Alexandre. Vou aguardar mais um pouquinho e aí eu já começo. Oi, Andréia. Seja bem-vinda. Boa noite. Fazer mais uma live juntos sobre Dostoiévski, que é a nossa última. A última sobre Dostoiévski, mas não a última live. Daniel, bem-vindo. Beatriz. Legal, todo mundo. Já estou começando a gravar as carinhas frequentes aqui, que estão sempre comigo nas quartas-feiras. Ligiana, Raquel. Vai ser a última sobre Dostoiévski, mas não será a última live, né? Como eu vou dar o recadinho depois, tem o meu curso aí também, para quem se interessar. Antes de eu passar a vez para vocês nos comentários, nas perguntas, eu dou os recados, como sempre. E mais 1 ou 2 minutinhos, eu já... o Marco já até se antecipou a minha pergunta aí, hein? Eu já ia perguntar sugestões de temas aí para as próximas lives. O Marco já antecipou, sugestão para as próximas lives, Albert Camus. Que responsabilidade a minha, hein? Rapaz, vamos ver se eu consigo, hein? Tô pretendendo oferecer um curso no próximo semestre sobre niilismo, que vou falar um pouquinho do Camus. Vamos ver como é que vai ser. Não prometo nada por enquanto, Marcos, mas vou anotar na lista aí e para fazer lives sobre Albert Camus. Fernando, sacanagem. Fazer live sobre o Luiz Parrison. É que o Fernando conhece, sabe que eu estou estudando um pouco do Parrison por causa do Dostoiévski, e está sabendo que está difícil o negócio, hein? Marquês de Sade, complexo e pesado, hein? Pode ser interessante também. Vamos ver. Aliás, deixa eu pegar um livro aqui que eu vou recomendar para vocês. Olá, Mônica, boa noite. Daniel, bacana, tá na leitura de Karamazov, tá gostando, legal. Bom, então vamos começar. Mais para frente, então, como eu falei, eu vou dar os recados e aí depois eu abro mais uma vez os comentários e as perguntas para vocês. Agradeço aí todo mundo que já está dando as sugestões Aliás, deixa eu anotar isso antes de começar, rapidinho, porque senão a memória não colabora, né? Então deixa eu anotar aqui. Albert Camus, Parrison, o Marquês de Sade. Vocês não estão facilitando não, hein?
Ah, então, Alexandre, eu vou falar do curso um pouco depois, porque aí sempre tem alguém que chega depois, né? Eu vou falar agora e falo depois, então. É, Então, pessoal, eu, depois de ter feito todas essas lives aqui sobre Karamazov, né, sobre Dostoiévski, eu vou oferecer um curso que vai começar a partir deste sábado. Eu sou professor do Instituto Cultural da Tapera Taperá, mas este curso sobre Dostoiévski é particular meu, próprio. Eu vou oferecer esse curso, são 3 sábados, dia 13, 20 e 27, 3 encontros, 3 horas, das 16 às 19, aos sábados. Eu pensei em colocar o curso aos sábados, justamente para quem não tem oportunidade, né, de poder fazer os cursos por conta de trabalho, de outras aulas que já esteja fazendo durante a semana, enfim. Eu coloquei aos sábados para dar oportunidade de outras pessoas fazerem o curso. Então vai ser um curso no qual eu vou abordar de uma forma um pouco mais profunda os temas que eu trabalhei aqui ao longo de todas essas lives, sobre a questão do mal, o niilismo, sobre a questão do bem, e aí também trabalhar um pouco as obras do Dostoiévski, também retomando alguns temas, né? Então aí, como vai ser um grupo, uma turma, aí vai ficar mais bacana para ter essa discussão sobre as obras, né? O valor vai ser R$ 150, o curso todo, esses 3 encontros, transferência, Banco do Brasil. Infelizmente só tenho essa conta. E aí eu ofereço uma notinha comprovando o curso, tá? Então, depois, quem se interessar pelo curso, me manda uma mensagem, inbox, seja aqui pelo Instagram, ou seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, me manda para a gente conversar, para fazer a inscrição, tá bom? Aqui no meu próprio Instagram, a minha postagem anterior fala sobre o curso. Eu deixei o link do evento do Facebook na minha biografia. E no meu Facebook também está o evento, tá? Então, quem quiser mais informações, mais pequenos detalhes, é só entrar, tá bom? Então, Sandra, depois você me manda uma mensagem, por favor, e aí a gente conversa para fazer o seu registro no curso, tá bom? Ligiana, sim. Eu vou entrar com quem já entrou em contato comigo, eu vou conversar aí depois para passar os dados para o pagamento, tá bom? Obrigado a todo mundo que está se interessando aí pelo curso, tá legal? Agradeço bastante. Então, vamos começar. Dado o recado, depois eu vou ter outros recados para dar também, tá? Então, vamos só começar, porque senão eu não começo nunca. Mas agradeço a todo mundo já pelas sugestões de temas, e também já ir falando do curso, tá? Kafka, a Raquel colocou aqui, Kafka seria bem legal também, deixa eu anotar aqui, e aí finalmente começar a aula, hein? Nosso encontro aqui, Kafka. Pronto. Então vamos começar. Eu havia dito que eu falaria hoje, eu finalizaria as nossas lives sobre Dostoiévski, falando de Ivan Karamazov, como não poderia deixar de ser, porque afinal de contas o próprio Dostoiévski vai dizer que Ivan Karamazov é a sua maior personagem, né, a sua maior criação já feita. Inclusive, é muito interessante de se notar isso, porque Ivan Karamazov, um ateu que fala, é um personagem vivo, elaborado por um profundo cristão como Dostoiévski, né? Isso significa, então, que Dostoiévski ele vai mergulhar, passar pelas mais profundas crises e dúvidas possíveis de se ter, né? As profundas questões malditas que, apesar de hoje não estarem tão, né, em voga, Dostoiévski diria que hoje nós nos tornamos mais utilitários, mais nihilistas, mais pragmáticos, estamos muito mais preocupados com o lucro, com a economia, mas as malditas questões eternas não nos abandonam, né? Deus existe ou não existe? Ali somos livres ou não? Existe a vida após a morte ou simplesmente desaparecemos? Existe um sentido e um propósito para a nossa existência ou simplesmente é tudo caos e é tudo vazio, né? Essas questões movem toda a obra do Dostoiévski e
elas movem os personagens que estão presentes nos Irmãos Karamazov. Elas vão mover principalmente Ivan e Dmitri, né? Alyosha vai ter alguns momentos aí de dúvida, em que ele próprio vai ter dúvidas sobre a existência de Deus. Ele vai concordar em um determinado momento com o Ivan, quando ele narra a sua revolta e a sua lenda do grande inquisidor. Mas nós podemos dizer que Ivan e Dmitri, cada um à sua maneira, vão encarnar todas essas questões malditas da existência. Eu gostaria de iniciar a live de hoje, né, essa última conversa com vocês sobre Dostoiévski, com um texto que não é do Dostoiévski, mas que eu acho que representa muito bem, expressa muito bem essa questão das malditas questões eternas. Por uma coisa só anseio, apreender o que se esconde atrás dos fenômenos, desvendar o mistério que me dá a vida e a morte, saber se uma presença invisível e imortal se esconde além do fluxo visível e incessante do mundo. Pergunto e torno a perguntar, golpeando o caos. Quem nos planta nessa terra sem nos pedir licença? Quem nos arranca da terra sem nos pedir licença? Sou uma criatura fraca e efêmera, feita de barro e sonhos, mas sinto em mim o turbilhonar de todas as forças do universo. Antes de ser despedaçado, quero ter um instante para abrir os olhos e ver. Minha vida não tem outro objetivo. Quero achar uma razão de viver, de suportar o terrível espetáculo diário da doença, da fealdade, da injustiça e da morte. Vim de um lugar obscuro, útero. Vou para outro lugar obscuro, a sepultura. Uma força me atira para fora do abismo negro. Outra força me impele irresistivelmente para dentro dele. Esse aqui é um trecho do livro Ascese, Os Salvadores de Deus, do escritor grego Nikos Kazantzakis, que escreveu também os famosos A Última Tentação de Cristo e Zorba o Grego, né? Então, qual é o sentido da vida? O que nos trouxe aqui? Qual o propósito de tudo? Existe Deus ou não? Então, Ivan Karamazov, em 2 capítulos que são uma verdadeira obra-prima sobre a pena de Dostoiévski, ele vai narrar a sua revolta e depois vai narrar a lenda do grande inquisidor. Quando ele vai falar sobre a sua revolta, né, o Ivan Karamazov é muito interessante, porque o Ivan ele é colocado como o ateu, né, aquele que negaria a existência de Deus, mas não. O Ivan Karamazov ele tem um raciocínio, uma lógica, uma sutileza muito maior, né? Dostoiévski vai elaborar no interior da sua lógica uma lucidez muito sofisticada. Porque o Ivan Karamazov, diferentemente dos outros ateus, dos outros nihilistas que aparecem na obra de Dostoiévski, o Ivan Karamazov, quando ele vai recusar o mundo, quando ele recusa a harmonia universal, como ele vai colocar, ele não vai colocar no lugar de Deus, como pretendia Krylov nos Demônios, né? Retirar o Deus-Homem para trazer o Homem-Deus. O Ivan Karamazov ele vai dizer, mas o homem é um piolho, também, como dizia o Raskolnikov, o homem ele é pecador. O homem ele não presta, em resumo. O que significa que Ivan está colocando é que se ele nega a criação do mundo, a criação divina, ele também vai negar o homem, no sentido de, se ele possui um humanismo, que é a preocupação com o sofrimento, ele também não vai, vamos dizer assim, colocar o homem no trono daquele que seria a morte de Deus. Então, o Ivan ele tem uma lucidez muito maior, né? E qual que é a grande questão do Ivan? A grande questão dele é o que vai ser chamada da teodiceia, ou seja,
como é possível existir o sofrimento se tudo que foi criado por uma entidade, um ser supremo que é onisciente, onipotente e onipresente. Se ele expressa o sumo bem, a suma beleza e o amor completo, como é possível que nós soframos, né? Então o Ivan Karamazov, quando ele vai dialogar com o Alyosha, ele vai dizer: não vou entrar na questão se Deus existe ou não existe. Aceito que exista, porque o meu intelecto é limitado. O meu intelecto não é capaz de apreender, de falar sobre algo que transcende a minha própria capacidade humana. O Ivan está colocando aí exatamente aquilo que o diferencia de todos os outros ateus e nihilistas das obras de Dostoiévski. Ele já coloca aí o fracasso da lógica, a incapacidade da razão humana de dar conta desse todo. Do que ele é capaz de dar conta? Daquilo que ele existe, daquilo que ele vive, daquilo que ele vê e sente, que é esse mundo humano. Então ele vai dizer: que Deus exista ou não, isso não importa, aceito que exista. Mas o que o Ivan ele vai negar, recusar, é a criação divina. E por quê? Porque Ivan vai olhar o mundo e ele vai dizer: veja bem, os homens sofrem, mas tudo bem, eles sofrem porque eles tiveram a oportunidade da escolha. Eles tiveram a razão, a consciência, a lucidez e a possibilidade da escolha. Eles escolheram o pecado, pecar. Eles escolheram realizar o mal. Que eles sofram faz sentido. Isso é uma parte da Teodiceia, ou seja, o sofrimento do homem. Só que a questão principal não é qualquer sofrimento, mas é aquilo que o Ivan vai chamar do sofrimento inútil. O que seria esse sofrimento inútil? Seria o sofrimento dos justos e dos inocentes. E aonde que isso surge pela primeira vez? No livro de Jó. O livro de Jó é o primeiro exemplo bíblico sobre essa questão. Por que Deus retira tudo de Jó? Ele que era o justo, ele que, fazia tudo segundo o nome de Deus. Que prova é essa que Deus coloca sobre o justo e sobre o inocente? E Ivan vai levar mais longe ainda a questão. Ele vai colocar: por que é que existe o sofrimento das crianças? Santo Agostinho, no seu livro De Livre-Arbítrio, ele vai tentar resolver o problema do mal. Toda a filosofia, toda a teologia vai tentar buscar uma resposta sobre o problema do mal. Ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir dar uma resposta plenamente satisfatória. Santo Agostinho ele vai colocar uma série de argumentos tentando dissociar Deus como causa do mal, colocando como causa do mal o homem, e tentando resolver a questão da liberdade, do livre-arbítrio, dentro dos atributos divinos, da onipotência, da onipresença e da onisciência divina. Muito bem, Santo Agostinho ele consegue driblar todas essas questões. Mas no final, no derradeiro final do livro, ele vai tropeçar na questão que o Ivan está nos trazendo. Quando o seu personagem, porque é um diálogo, ele faz aos moldes platônicos do diálogo, quando o seu personagem é indagado sobre o sofrimento das crianças, qual é a resposta que Santo Agostinho vai dar? A da teoria do pecado original adâmica, ou seja, o pecado original ele é herdado desde Adão e Eva, e ele passa por todas as gerações de homens. Isso significa que todos nós nascemos pecadores, inclusive as crianças, e portanto elas também sofreriam. E aí, isso para o Ivan, pensar no sofrimento das crianças que não tiveram ainda a possibilidade da escolha entre o bem e o mal, é algo que ele não pode suportar. O Ivan Karamazov ele vai colocar que
ainda que todo o sofrimento dos seres humanos dessem para a finalidade, dessem uma origem para uma finalidade última, que é a harmonia universal, que é, no final de todos os tempos, a paz e a harmonia de todos os seres humanos que são pecadores, está bem. Mas o sangue das crianças, o sangue dos inocentes, que eles paguem por todos os outros, pela harmonia universal, ele não aceita. Gostaria de ler aqui alguns trechos de Ivan. Ele vai colocar aqui. Ele vai colocar: eu, meu caro, resolvi que se nem isso consigo compreender, então quem sou eu para entender o que toca a Deus? Reconheço humildemente que não tenho nenhuma capacidade de resolver tais problemas. Minha inteligência é euclidiana, terrena. Portanto, como iríamos resolver aquilo que não é deste mundo? Aliás, eu também te aconselho a nunca pensar nisso, amigo Alyosha, e menos ainda a respeito de Deus. Ele existe ou não? Todas essas questões são absolutamente impróprias para uma inteligência criada apenas com a noção das 3 dimensões. Portanto, aceito Deus, e não só de bom grado, como além disso, aceito também sua sabedoria e seus fins, que nos são totalmente desconhecidos. Acredito na ordem, no sentido da vida. Acredito na harmonia eterna na qual nós todos nos fundiríamos. A esse respeito muito já se escreveu. Parece que estou no bom caminho, não? Pois bem, imagina que o resultado definitivo disso é que eu não aceito esse mundo de Deus, e mesmo sabendo que ele existe, não o admito absolutamente. Não é Deus que não aceito. Entende isso? É o mundo criado por ele. O mundo de Deus que não aceito e não posso concordar em aceitar. Num outro momento, o Ivan vai narrar uma história que vai marcar a sua revolta. Ele vai dizer: pois bem, vive o general em sua fazenda de 2.000 almas, cheio de arrogância, tratando por cima dos ombros seus vizinhos, pequenos proprietários como seus parasitas e palhaços. Tem um canil com centenas de cães, e quase uma centena de seus cuidadores, todos uniformizados, todos a cavalo. E eis que um menino servo, um garotinho de apenas 8 anos, ao brincar, atira uma pedra e fere a pata do seu cachorro predileto do general. Por que meu cão predileto está mancando? É informado de que esse menino teria jogado uma pedra no cão, ferindo-lhe a pata. Ah, então foste tu, o general o mede com o olhar. Peguem-no. Pegam o menino, tomam-no da mãe. Ele passa a noite inteira num calabouço. De manhã, mal o dia amanhece, o general se paramenta todo para a caça. Monta em seu cavalo, rodeado de parasitas, cães e seus guardadores, monteiros todos a cavalo. Ao redor, reúne-se a criadagem para assistir à lição, e à frente de todos, a mãe do menino culpado. Retiram o menino do calabouço. É um nublado, frio e brumoso dia de outono, excelente para a caça. O general manda despir o menino. Despem o menino e o deixam em pelo. Ele treme, está enlouquecido de pavor, não se atreve a dar um pio. Botem-no para correr, comanda o general. Corre, corre! Gritam-lhe os cuidadores de cães. O menino corre, peguem-no! Ganha o general e lança contra ele toda a matilha de cães ferozes. Ele assula os cães à vista da mãe, e os cães estraçalham a criança. Parece que puseram o general sob tutela. E então? O que fazer com ele? Fuzilar? Fuzilar para a satisfação de um sentimento moral? Diz Alyosha. E o próprio irmão, Alyosha, diz: fuzilar. Por que as crianças e os inocentes sofrem? Porque elas devem pagar pelo mal dos outros.
o mal, a dor e o sofrimento, para Ivan, representam o fracasso da criação divina. Que os inocentes e o sangue deles sirvam para pagar uma harmonia universal no fim dos tempos. Por todos os outros é inaceitável. O Ivan dirá: eu devolvo o bilhete de entrada. Recuso a criação. A revolta de Ivan, portanto, é a revolta da razão perante um mundo absurdo, que não faz sentido, perante a ideia de um Deus pessoal, onipresente, onisciente. Como lidar com isso? E Ivan não termina por aí. Em seguida, Dostoiévski vai escrever um capítulo no qual vai ser o clímax de toda a questão de Ivan, que é a lenda do Grande Inquisidor. Na lenda do Grande Inquisidor, o Ivan vai narrar, numa variante das tentações que Jesus Cristo passa pelo deserto nos seus 40 dias, a lenda é o ressurgimento de Cristo na Terra. Cristo ressurge e realiza novos milagres. Surge a figura do Inquisidor que manda prender a figura de Cristo. Cristo é capturado, colocado diante do Inquisidor. E toda a narração da lenda do Grande Inquisidor é unicamente um monólogo do próprio Inquisidor diante da figura de Cristo. E nessa narração da lenda do Grande Inquisidor, nós vamos ver surgir 3 grandes questões, que são as 3 grandes tentações que Cristo passou pelo deserto. Essas 3 grandes tentações, elas vão ser sintetizadas no milagre, no mistério e na autoridade. A primeira grande tentação, que era de transformar as pedras em pão para ofertar à humanidade e eliminar da sua miséria física, Cristo recusa. Recusa para não privar ao homem a sua liberdade. Em segundo, a consciência da humanidade, o motivo pelo qual viver, ou seja, o mistério do sentido da existência da vida. O Inquisidor acusará Cristo de não ter oferecido aos homens a tranquilidade da consciência em relação a uma certeza e a uma obediência. Ou seja, o homem ele é incapaz de tomar para si a angústia da liberdade e da existência. O homem facilmente cede a sua liberdade em troca da obediência e da certeza, em troca da sua liberdade. E o mistério da autoridade seria quando Cristo recusa a tentação de dominar todos os reinos, de colocar a imposição da fé no poder temporal. Que a ideia de Dostoiévski, na qual um bem imposto é um mal. A lenda do Grande Inquisidor, ela vai narrar como a questão da liberdade é uma questão fundamental. E de como o Inquisidor ele vai buscar corrigir aquilo que, a seu ver, Cristo teria falhado, que é não ter oferecido, vamos dizer assim, a segurança e um sentido para a existência humana. Então, o milagre, o mistério e a autoridade são a correção da obra divina a partir desses 3 pontos. Então, todo o pensamento de Ivan, ele vai ser essa refutação, essa contestação
do mundo tal como ele é. Só que ao contrário, mais uma vez, distinguindo Ivan dos ateus e do niilista, de todos os outros personagens da obra de Dostoiévski, ele não vai propor uma alternativa. Ele está na contestação e na revolta. Ele não propõe, ele contesta, ele nega, porque no fundo ele sabe que existe um conflito aí que é irreconciliável, que é aquele conflito entre a razão e a fé. Porque a razão humana, ao contrário do que dirá, né, todo o período iluminista, a razão é incapaz de dar conta dos conflitos, do abismo que é o próprio homem. Então, a razão, ela seria, vamos dizer assim, capaz de negar, de contestar, mas incapaz de dar um sentido. Alguns intérpretes de Dostoiévski vão dizer que a contestação, vamos dizer assim, a réplica a Ivan, ela estará centrada na figura do irmão Alyosha e do Pistaretes, o padre Zosima. E aí é muito interessante, porque esses intérpretes da obra de Dostoiévski vão dizer que justamente por Dostoiévski saber que é impossível contestar o argumento de Ivan através da razão, ele vai tentar mostrar que é possível contestar a razão de Ivan, a revolta de Ivan, através do testemunho de vida, que será, de um lado, o testemunho de Alyosha, que ainda é incompleto, porque, como eu contei para vocês, a ideia de Dostoiévski é que houvesse um segundo os irmãos de Karamazov, onde nós teríamos toda uma continuação da vida de Alyosha, e de outro lado, a vida e o testemunho do padre Zosima, da história dele e do irmão dele. Né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas mais do que isso, o Dostoiévski vai dizer numa carta que toda a sua obra ela é uma tentativa de responder a Ivan. Alguns vão dizer que não dá certo, outros vão dizer que ele consegue. O intérprete de Dostoiévski, um filósofo italiano, ele vai dizer uma coisa muito original. Na opinião dele, nos estudos dele, né, vou tirar essa palavra opinião que está meio complicada para hoje em dia, né? Nos estudos dele, esse intérprete italiano, Luigi Parrison, ele vai dizer que não é Alyosha e não é o padre Zosima que vão oferecer uma contestação a Ivan. Porque tanto Alyosha quanto o padre Zosima, eles estão numa outra esfera, numa esfera do transcendente. E Ivan, ele está na esfera do humano, demasiado humano. Quem é que poderia refutar ou tentar a refutação? Para esse intérprete existe essa refutação de Ivan. É a figura de Dmitri, o outro irmão. O Dmitri, para esse intérprete, ele é um personagem completo. Nele se encontra o problema da harmonia no plano humano. Só que enquanto Ivan ele está pela lógica, pela razão, Dmitri ele está nessa ambiguidade, neste conflito, através das paixões, através dos sentimentos. Então, nele existe uma ambiguidade das paixões e seus extremos. De um lado, nós temos o Ivan, muitas vezes, no amor, na alegria, na felicidade, na exaltação, e de outras vezes, ele está no ódio, no desespero, na raiva, na brutalidade. Ivan é capaz dos mais altos gestos de bondade e também dos gestos mais vis. Ele está entre esses dois extremos das paixões humanas. E uma coisa muito interessante, essa ambiguidade, esses dois extremos que estão o tempo inteiro num conflito interior do personagem, vai dar na sua famosa passagem, que é a passagem sobre a beleza.
Eu sei que eu já li no último encontro, mas eu gostaria de ler novamente, porque eu acho que é uma passagem belíssima. O Ivan, antes de falar, o Dmitri, antes de falar isso, sobre a beleza, ele vai dizer para o Alyosha também. Lembrando mais uma vez que eu sempre falei para vocês, né, que o Alyosha é aquele mediador, é aquele que faz a ponte entre os personagens e que provoca esses diálogos, né? Ele vai dizer para o irmão: amigo, amigo, agora estou humilhado. Estou humilhado. O homem suporta muita coisa terrível na face da terra. Uma enormidade de infortúnios. Mas vê só como que é essa coisa. De que jeito vou fazer com a terra uma aliança eterna? Não beijo a terra, não lhe abro o seio. Terei de me tornar um mujique ou um pastor? Caminho sem saber se caí na podridão e na desonra, ou na luz e na alegria. Eis aí onde está o mal. Pois tudo na terra é enigma. E quando me acontecia afundar na mais profunda desonra da devassidão, e era só o que me acontecia, sempre declamava esse poema sobre Ceres e o homem. Ele me corrigia? Nunca. Porque sou um Karamazov. Porque se despenca no abismo, então é direto, de cabeça para baixo e calcanhares para cima. Eu fico até satisfeito, porque é justamente nessa posição humilhante que caio, e considero isto uma beleza para mim. Meu irmão, eu sou mesmo esse inseto. Isso foi dito especialmente a meu respeito. E todos nós, Karamazov, somos assim. Até em ti, anjo, esse inseto vive, e em teu sangue gera tempestades. São tempestades, porque a lascívia é uma tempestade, é mais que uma tempestade. A beleza é uma coisa terrível e horrível. Terrível porque é indefinível, e impossível de definir, porque Deus só nos propôs enigmas. Aí os extremos se tocam. Aí todas as contradições convivem. Eu e meu irmão sou muito ignorante, mas tenho pensado muito nisso. Existe um número formidável de mistérios. O número excessivo de enigmas oprime o homem na terra. A beleza. Não posso, ademais, suportar que algum homem, até de coração superior de inteligência elevada, comece pelo ideal de Madonna, a Virgem, mas termine no ideal de Sodoma, a luxúria. Ainda mais terrível é aquele que, já tendo o ideal de Sodoma na alma, não nega o ideal de Madonna, e seu coração arde de fato por ele, arde de fato como nos seus puros anos juvenis. Não, o homem é vasto, vasto até demais. Eu o faria mais estreito. Até o diabo sabe o que é isso, veja só. É horrível que a beleza seja uma coisa não só terrível, mas também misteriosa. Aí lutam o diabo e Deus, e o campo de batalha é o coração dos homens. Aliás, é a dor que nos ensina a gemer. Então, Dmitri também possui em si todos os conflitos que Ivan vai trazer no plano da demonstração lógica. O Ivan ele vai apresentar todos esses conflitos no plano das ambiguidades. Todo o caminho de Dmitri ao longo das obras dos irmãos Karamazov é justamente o caminhar nessa corda entre o abismo, entre os dois extremos. Percebam que Smerdyakov, o irmão bastardo, é aquele que vai expressar o niilismo na sua forma mais pura e bruta no livro. Smerdyakov é aquele que vai exercer, realizar os dois planos principais, os dois fins principais do mal. O homicídio, o assassinato, e de outro lado, o suicídio, o assassinato de si próprio. O Dmitri é aquele que deseja a morte do pai, por muito pouco não o mata, mas não realiza o intento. Ele passa pela tentação do mal no assassinato. Do outro lado, em outro momento, o Dmitri, quando está se sentindo culpado pela morte do pai,
no meio dos festejos, quando ele não vê mais sentido na sua própria existência, ele pensa em acabar com tudo. Ele está na mais profunda devassidão, esbanjando dinheiro, ele decide pelo suicídio. Mas neste momento, ele é salvo. Ele é salvo, de um lado, pelo amor, e do outro lado, pelo sonho que ele tem com o bebê. E Dmitri, então, passa pela tentação do suicídio e continua a viver. Isso significa que o Dmitri, ele tem uma amplitude de vivência, de experiência na tentação do mal, no sofrimento, e consegue passar através deles e buscar uma redenção. O Dmitri é o personagem ambíguo que está nesse contraste, nesses opostos, que são opostos que não se resolvem, mas ele consegue resistir a todos eles. O Dmitri é aquele que, ao contrário do Ivan, que vê o sofrimento como fracasso da criação divina, é aquele que vai aceitar o sofrimento como parte da existência humana. É aquele que vai propor a solidariedade entre todos os seres humanos na culpa e na dor. Quando Dmitri está no dia anterior ao seu julgamento, ele se encontra com Alyosha. E neste momento, neste encontro com Alyosha, ele coloca a sua nova renovação, a sua redenção. O Dmitri, ele sabe que não matou o pai, mas aceita ser julgado e condenado por isso, porque ele sabe que ele é tão culpado quanto Smerdjakov, que executou o ato. Gostaria de ler uma passagem do Dmitri na conversa com Alyosha quando ele está preso. Ele vai dizer: até lá nas minas, debaixo da terra, possa encontrar ao meu lado um coração humano num galé e assassino como eu e fazer amizade com ele. Porque lá também se pode viver, e amar, e sofrer. Neste galé pode renascer e ressuscitar um coração congelado. Pode-se cuidar dele por anos a fio, e por fim arrancar deste antro para a luz uma alma já elevada, uma consciência sofrida. Pode-se fazer renascer um anjo, ressuscitar um herói. Por que sonhei com um bebê justo nessa circunstância? Porque o bebê é pobre? Esta profecia me aconteceu naquele instante. Pelo bebê eu vou, porque todos são culpados por todos os bebês, porque há crianças pequenas e crianças grandes. Todos são bebês. É por todos eles que eu vou, porque alguém tem de ir por todos. Não matei meu pai, mas preciso ir. Aceito. Tudo isso me veio à mente, aqui, entre essas paredes descascadas. E ele continua: mas a vida é plena, existe vida até debaixo da terra. Não vais acreditar, Alyosha, como quero viver agora. Que sede de existir e ter consciência renasceu em mim, justamente entre essas paredes descascadas. Hatkin não compreende isso. Ele só quer construir um prédio e botar inquilinos dentro, mas eu estava à sua espera. Aliás, o que é o sofrimento? Não o temo, mesmo que ele seja infinito. Agora não o temo, antes temia. Sabes, talvez eu não responda nada durante o julgamento. Parece que agora está força até manha em mim que vencerei tudo, todos os sofrimentos, só para falar e dizer para mim mesmo a cada instante: eu existo. Entre milhares de tormentos, eu existo. Contorcendo-me no suplício, eu existo.
mesmo acorrentado a um pilar, eu existo. Veja, eu não vejo o sol, mas sei que ele existe. E só saber que eu existo já é toda uma vida. Alyosha, meu querubim, todas essas filosofias estão me matando. O diabo que as carregue. Então, para este intérprete italiano, o Luigi Parreison, o Dmitri, ele seria a contestação no plano humano pela aceitação do sofrimento e da culpabilidade de todos por todo o mal que existe. Ele refutaria de forma indireta a contestação de Ivan. Agora, o que eu trago para vocês e que Dostoiévski vai trazer para cada um de nós é a escolha da resposta e do sentido. Porque cada um de nós vai escolher uma resposta, vai buscar um sentido. E no final do julgamento de Dmitri, Ivan, enlouquecido, com a sua razão em colapso, surge. E ele vai dizer a frase, ele vai dizer a pergunta, que é a pergunta que é o eixo central de toda a questão. Diante do tribunal, ele vai dizer: e quem já não desejou matar o próprio pai? E quando ele diz isso, ele não diz somente no plano terreno, num plano da família ou da tradição, mas ele diz em relação à revolta, em relação à indignação, em relação à rebelião que todos nós sentimos no interior de nós quando nos indignamos diante do mundo tal como ele é. Quem não já desejou matar o próprio pai? Deus, para recriar o mundo, a nossa imagem e semelhança de um outro mundo diferente, um mundo talvez melhor. Gostaria de finalizar então este nosso encontro lendo um trecho de um outro livro, que é um livro que não é tão brilhante, mas esse trecho ele expressa tudo que nós estamos conversando neste momento. É um livro do Morrie West, O Advogado do Diabo, não tem nada a ver com o filme, em que vai ter o seguinte sentido, o seguinte trecho, a seguinte cena de um padre que vai até uma vila para tentar refutar um suposto milagre que lá acontece. Ele me olhou com olhos arregalados, estupefatos. É um mistério, murmurou. Um grande mistério. Desculpa, tô lendo errado aqui, bicho. Peraí, desculpa, gente. Aqui, desculpa. Mas onde é que Deus entra nisso? Se ele não entra, então tudo não passa de uma loucura monstruosa. A morte nada significa. A reparação, menos ainda. Somos formigas sobre a carcaça do mundo, movendo-nos agitadamente, sem ir a parte alguma. Um de nós morre, os outros rastejam sobre nós em busca dos nossos restos. Todo este vale podia morrer congelado, e isso nada significaria, absolutamente nada. Mas se existe um Deus, tudo se torna terrivelmente importante. Cada vida, cada morte. E a reparação? Não significa absolutamente nada, respondeu sombriamente Nerone, a menos que nós nos tenhamos como parte dela. Você está metido num poço, meu amigo, comentou com brandura. Eu sei, e estou quase me afogando nele. E todos nós, em algum momento de nossas vidas, ou em muitos momentos de nossas vidas, estamos sempre nos afogando, sempre olhando este abismo que é o mundo, este abismo que somos nós mesmos. Então, agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês nesse trajeto que tivemos aqui ao longo das obras de Dostoiévski, e eu espero ter trazido a vocês
esclarecimentos, novas perspectivas sobre a obra de Dostoiévski, mas principalmente trazer também algumas angústias, algumas reflexões, que eu tenha trazido as velhas malditas questões eternas para a gente sempre continuar questionando, pensando sobre quem somos nós e o que o mundo é. Relembrando mais uma vez que o meu curso está aí para começar no sábado, então quem se interessar, manda uma mensagem para mim no privado, eu passo informações sobre o curso. Infelizmente eu passei um pouco do horário que eu sempre estou dando aqui para vocês, então se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, ainda temos 8 minutinhos aqui. Eu ainda não tenho ideia exatamente do que eu vou falar na próxima live. Eu assisti um filme recentemente do Andrei Tarkovsky, que é O Sacrifício, e vi muitas coisas que a gente poderia trabalhar com Dostoiévski. Talvez eu traga sobre esse assunto, esse livro, uma análise do filme na próxima live, tá? Não tenho certeza ainda. Mas deixo para vocês já avisado que no dia 24, que não é a próxima quarta, a outra, eu farei uma live em conjunto com uma amiga minha, estudiosa, escritora, sobre Machado de Assis, tá? Que é a Renata de Albuquerque. E eu também vou participar de outros eventos nessa mesma semana, que é a última semana de junho, tá? Então eu vou ter essa live com a Renata de Albuquerque sobre Machado de Assis e vou ter outras lives também, tá? Outras participações em eventos. Vou avisar tudo aqui, tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook. Então continuem aí junto comigo para ir acompanhando as minhas atividades aí, tá bom? O último trecho que eu li é do livro O Advogado do Diabo, do Morris West. Tá, Beatriz? Siohan, vocês estão pegando pesado comigo, hein? Siohan, rapaz. Esse aí é para cortar os pulsos com faquinha de rocambole, hein? Não é fácil, não. Então, eu que agradeço a companhia de todo mundo. Continue junto comigo aí. Como eu falei, vou ter vários eventos aí de lives neste mês. Então, continue acompanhando as minhas postagens. Então, como eu falei no começo da live, eu tenho um curso sobre Dostoiévski que vai começar nesse sábado. R$150, 3 encontros, 3 sábados, 3 horas de encontro cada um. Vai ter pela plataforma online, a Jitsi. Vou passar material, enfim, tamo junto, tá bom? Então, quem se interessar, só entrar em contato comigo. Eu agradeço muito. Então, ainda temos aí alguns minutinhos. Se alguém quiser dar mais alguma sugestão, eu vou anotando aqui. Obrigado, pessoal. Todo mundo aqui que está me agradecendo. Eu que agradeço vocês. Fernando, Ana, Raquel, Welton, Daniel, Alice, Pati. Muito obrigado, gente. Agradeço aí pelas palavras de vocês. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma sugestão, só me falando aqui que eu estou pronto para anotar. Então, como eu falei, talvez a próxima live eu faça sobre esse filme do Tarkovsky. Vou tentar... vamos fazer. Vamos fazer. Então, quem quiser aí, assista o filme do Tarkovsky, O Sacrifício. Ele está online no YouTube, legendado, tá bom? Então, quem quiser, aproveita aí a oportunidade de assistir o filme, tá online, legendado no YouTube, O Sacrifício, Andrei Tarkovsky. Vamos falar um pouquinho desse filme aí. Não sou um analista de filmes, enfim, não tenho conhecimento técnico, mas trago aí para vocês algumas ideias que eu vim elaborando. Então, quem quiser, assista o filme para a gente poder debater, tá? Deixa eu ver aqui, mais alguém. O seguinte, eu vou entrar em contato com todo mundo. Para o primeiro encontro do curso, eu não vou pedir nenhuma leitura, tá? Mas depois eu vou enviar alguns textos, mas não vão ser leituras obrigatórias, tá? A ideia é que todo mundo tenha acesso à literatura, aos artigos, mas a ideia é justamente a troca durante o curso, tá?
Então não vão ser leituras obrigatórias, a ideia é justamente ir trocando durante as aulas, tá? Mas aí depois eu entro em contato com você e eu passo direitinho algumas outras coisas, tá bom? Marcos, eu que agradeço. Alexandre, agradeço também. Ligiane, desculpa. Então é isso, pessoal. Se mais alguém quiser mais dar alguma sugestão, alguma coisa, fiquem à vontade, alguma pergunta. Como eu falei, não há respostas, né? Não trago respostas, só trago angústias. As angústias que eu também tenho, né? Por isso que eu digo que Dostoiévski, ele é um autor que fala a todos nós, independentemente de crenças, né? Seja você um ateu como o Ivan, seja você um crente como Alyosha, todos vão passar pelas crises, né? Eu acho que ninguém honesto existencialmente falando, se não tiver crises, né? Eu diria que os nossos tempos atuais de pragmatismo, de preocupações com economia, de coaches de autoajuda, estão eliminando todo o sofrimento que faz parte, toda a angústia que faz parte da nossa condição de seres humanos, né? E, então eu acho que Dostoiévski ele é um autor fundamental para nós, porque mexe no coração das nossas existências, né? Então não tem como fugir disso. Então, moralista, eu diria que o Ivan ele está muito mais próximo de um humanismo, né? Eu não sei se a gente poderia chamá-lo de um moralista. Talvez no sentido de que, no final de contas, o Ivan ele tem uma preocupação com as crianças, com o sofrimento inútil, né? Então a gente pode dizer aí que existiria uma moral presente no Ivan. A gente pode pensar que sim, tanto é que o Dostoiévski não vai colocar como fim do Ivan nem o suicídio e nem a loucura total. O que a gente tem no livro é um colapso mental do Ivan, mas a gente não sabe como é que o Ivan ele ficaria depois na obra de Dostoiévski, né? Ele pretendia continuar a sua obra. Então veja só, o Ivan ele não se suicida, ele não morre como os outros nihilistas. Por quê? Porque para o Dostoiévski, o Ivan ele é um ateu raiz, vamos dizer assim, para brincar de novo com os termos, né? Ele é um ateu lúcido, né? Ele é aquele que vai olhar para a criação divina e refutá-la, mas ele também vai ter crítica àquilo que é o humano, né? Ele não vai ter uma crença otimista, uma crença ingênua na capacidade da razão humana de suplantar Deus, né? Não. O humano, para Ivan, ele é um humano do fracasso, do impotente, do falho, né? Então, nesse sentido, o Ivan ele é um ateu lúcido, né? Então, o Dostoiévski não dá o mesmo fim para ele que ele deu para todos os outros nihilistas. Isso é uma coisa muito interessante de se observar também, né? A gente não sabe se o Ivan permaneceria ou não no colapso, né? Mas ele não tem o mesmo fim, isso é óbvio. Já o Dmitri, ele tem essa conversão, ele consegue ter essa harmonia no seu interior das suas paixões humanas, e aí ele consegue essa redenção, né? O Alyosha fica... Enfim, o Alyosha também teria a continuação. Mas enfim, a nossa live está chegando ao fim. Eu acho que a gente tem só... eu tenho só mais 30 segundos. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Muito feliz com toda a presença de vocês. Continuem me acompanhando e quem precisar sair, se proteja. Quem puder ficar em casa, fique. Se cuidem, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, estou sempre disponível para vocês. Então, até mais, fiquem bem. Até mais. Até a próxima, até a semana que vem.